Olá, sejam bem-vindos ao podcast Lips. Hoje nós temos o prazer de ter mais uma convidada aqui para falar, bater um papinho com a gente. Bom, eu sou a doutora Natália Quevedo e nós vamos falar sobre a questão de um projeto que é desenvolvido no laboratório Lips, que se chama Pais e Filhos. Então, nós vamos estar conversando hoje com a professora Mariana. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação para a gente, entender um pouquinho da sua trajetória ali acadêmica também, e seja bem-vinda ao nosso episódio. Obrigada, Natália. Bom, eu sou fonoaudióloga, eu sou mestre em distúrbios da comunicação humana pela Unesp de Marília, no interior de São Paulo, e sou especialista em fonoaudiologia educacional pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Eu estou trabalhando aqui na universidade desde 2019. Comecei um pouco antes da pandemia, peguei todo Aquele processo o processo, né, de aula online, até a gente voltar para as aulas presenciais. E desde o ano retrasado, eu estou participando, junto com a professora Luciana Marchiori, do projeto Pais e Filhos, fazendo uma vertente ali de avaliações que entra num todo, né, que os sujeitos, as crianças passam pelo laboratório, enfim, todas as avaliações. Sim. Você poderia falar para nós, Mari, sobre esse projeto, como que ele é realizado aqui no laboratório, se ele está nesse momento acontecendo, se não, qual é a frequência, como que faz para a pessoa conseguir se inscrever também, quais são as outras áreas envolvidas, né? Tudo sobre um pouquinho mais do projeto? É um projeto que vai atuar tanto com os pais e os filhos, né? Então, sempre crianças e adolescentes com sobrepeso que vão vir para cá junto com os pais, passar por avaliações e acompanhamento nutricional, de profissional da educação física, fazendo os exercícios. Então, é um programa, um trabalho, um projeto que é uma intervenção, né? Mas a parte onde eu atuo, a gente ainda não chegou na parte da intervenção. A gente fez as avaliações. Então, o ano passado, a gente começou, porque o ano retrasado eu estava em outro projeto, aqui no pós-Covid. Aí, o ano passado, a gente começou com as avaliações das crianças e dos adolescentes. E a primeira coisa, quando faz a reunião para passar as orientações, a gente passa um questionário perguntando se tem queixas relacionadas com aprendizagem, atenção, né? Porque qual que é a nossa ideia de pesquisa? Entender se essa criança que tem essa alteração metabólica, né, do peso, enfim, tem relação com questões de aprendizagem, questões atencionais ou não, né? Se isso está relacionado ou não. Então, a primeira coisa que a gente fez é passar esse questionário para saber se teve algum atraso na aquisição de linguagem, se tem alguma queixa escolar. E aí, a partir daí, a gente fez uma avaliação com um protocolo que se chama PROLEC, que é uma avaliação dos processos de leitura. Então, avalia desde o reconhecimento de letras até processos mais subjetivos, mais elaborados, né? Que eu posso dizer assim, que é a compreensão de texto, que é o entendimento da ordem sintática da frase, a ordem gramatical, enfim. Então, a gente tem esse protocolo tanto para as crianças do Fundamental 1, né? E para as crianças do Fundamental 2 e para os adolescentes, para o ensino médio. Então, a gente consegue usar ele dentro de uma gama muito grande de crianças, né? Porque ele tem essa peculiaridade que não são todos os instrumentos fonoaudiológicos que tem. A gente tem muita coisa para avaliar criança e pouca coisa para avaliar adolescente, pré-adolescente, adolescente. E aí o PROLEC, ele tem essa especialidade. Então, a gente fez essa avaliação. Na nossa primeira coleta, a gente teve pouca aderência dos sujeitos. Então, não deu um N significativo para a gente ver uma correlação. Então, a gente eu continuo com os alunos para ter mais amostra, para a gente conseguir um N mais robusto,
para conseguir observar se tem uma correlação mais significativa. Entendi. No primeiro momento, nesse estudo preliminar, não deu muita correlação, né? Então, assim, o que correlacionou? Crianças que tinham queixa apresentaram dificuldades e as que não, tudo bem, né? Não deu uma questão tão significativa. E essa parte agora, e aí também tem um outro aluno que está pesquisando sobre o uso de telas, também por meio de questionário, para a gente entender quanto tempo essas crianças, esses adolescentes estão ficando em frente às telas, né? Tablet, celular, televisão, para a gente ver essa relação. Então, a gente vai pegar essa avaliação dos processos de leitura, esse questionário preliminar que a gente fez das queixas, mais esse questionário do uso de telas, para a gente correlacionar tudo. Entendi. Mari, e assim, na literatura, como que está essa relação? O fato do adolescente estar com sobrepeso, obesidade, ele tem já algo na literatura que traz que vai estar interferindo na questão do processamento de linguagem ali dele, devido às questões talvez até emocional, de aprendizado. Sofria bullying, então já tinha dificuldade na escola, ou nas questões também, talvez, de respostas metabólicas, fisiológicas do organismo. O que a gente tem de novo na literatura, mais com estudo em crianças menores, né? A população pré-adolescente e adolescente, ela é sempre preterida ali nas pesquisas. A gente fala que fica uma lacuna entre as políticas, né? Da criança, aí vem o adulto, mulher, homem e o idoso, e o adolescente ele fica... Então não tem muita coisa, nem internacional, assim, a gente pesquisa, tem sim uma relação, mas não são tantos estudos quanto a gente tem para crianças. Mas o que a gente tem já, estudos, né, em outras faixas etárias, mas que mostra que o uso de telas, quanto maior tempo o uso de telas, maior o sedentarismo, maior o sobrepeso, então crianças que se alimentam em frente à televisão, também tem maior dificuldade de mastigação, de processamento desse alimento, né, depois metabolizar esse alimento, né? E esse sobrepeso, e uma coisa que a literatura vem trazendo bastante é, quanto maior o uso de telas, menor o tempo de atenção. E menor o tempo de atenção impacta diretamente na aprendizagem, né? Então, porque para eu reter a informação, eu preciso de atenção. Quando eu tenho essa atenção reduzida, eu retenho menos informações, ou seja, impacta na minha aprendizagem. A gente já tem estudos com crianças menores, né, que mostra que quanto mais tempo na tela, menor o tempo de atenção, maior irritabilidade, né? E quanto mais tempo essa criança fica em frente com o celular e rede social, mais isso impacta. Nossa, a gente estava falando sobre essas questões de tela em um outro episódio aqui do podcast também. Então, para você ver, olha, já é a segunda pessoa que volta a trazer essa questão da tela. E isso não é um problema só na criança, no adolescente também, não é, Mari? Nós, adultos, também enfrentamos essa questão. Então, assim, talvez uma conscientização maior que nós temos, mas nós estamos muito dispostos a isso também. Então, acredito que a questão do aprendizado ali, que é contínuo pro resto da nossa vida, né? Então, muitas vezes nós vamos também ser colocados nessa situação. Claro que a criança está em formação, o adolescente, então é muito mais agravos ali acontecendo. Só que se a gente levar para a fase adulta, também vai ter muitos acometimentos. Sim, eu vejo mesmo para os alunos da graduação, né? Eu comecei a dar aula aqui em 2019, não é tanto tempo, mas eu já consigo ver uma mudança de perfil, né? E assim, tá na aula, tá mexendo no celular, não tá prestando atenção. Então, acha que tá prestando atenção, tá dando só uma olhadinha. Mas só de você olhar, você já tirou o foco, né, do que o professor está falando. E isso acontece. Por isso até que esse ano, nas escolas, foi proibido o uso de celular. Olha, eu não sabia disso. Não sabia? Não. Saiu uma lei que nas escolas é proibido o uso de celular. Então, as crianças podem levar, só que o celular fica retido e elas só podem pegar no final. Olha. E saiu até uma reportagem falando, né, entrevistando os adolescentes, as crianças,
E eles redescobrindo a hora do intervalo, redescobrindo que eles poderiam brincar, que eles poderiam interagir, né? Então, a gente fala, na época que a gente estava, né, eu tinha celular, mas não era assim, com rede social, era para Nossa, ligar era aquele celular mais simplesinho e da para nossa comprar época, né? ainda. Eu lembro que o primeiro que eu ganhei era para brincar, para falar que tinha, mas ele não tinha utilidade, assim, nenhuma além de ter ele, Sim. né? Então, assim, totalmente diferente do que é hoje. Então, a nossa infância para a infância de agora é muito diferente. Até porque acredito que tem muitas escolas que até quer trabalhar com essa questão da tecnologia e acaba também inserindo o aluno nisso. Ele quer ofertar. E aí o aluno, ele precisa da rede social, ele precisa das coisas para estar fazendo a atividade. E aí como que ele não vai estar inserido nisso? Diferente da nossa época. Mas agora é lei, é uma lei, se eu não me Importante. engano, é uma lei nacional. Eu lembro, eu não posso estar enganada, eu não lembro se ela é estadual ou se ela é nacional. Mas eu sei que é lei já. Agora eu não vou lembrar, depois eu posso até pesquisar, agora eu não me recordo. Mas que as crianças não podem mais usar o celular no período de aula, exceto por uma atividade específica Sim. que o professor vai direcionar, mas nas escolas já não é mais permitido, né? Poderia ser no ensino superior também. Fica um pouco mais difícil, né? Porque aí a gente não tem controle, né? Dos adultos. Não tem como. Mas é mais a conscientização. Exato. Né? Mais a conscientização. Mas o tempo de atenção reduziu muito isso. Muito. Os estudos já mostram. Sim, qual que são as estatísticas? Você está mais por dentro disso? Sim, porque eu vou lembrar agora. Eu percebo, da minha vivência, da minha experiência, que são 40 minutos de atenção. Após isso, há já uma grande dificuldade em estar ali presente na aula. Então, o que eu percebo? No outro episódio também do podcast, nós estávamos conversando sobre essa questão que nós, professores, temos que ter o dever também de conseguir ali ter formas de diminuir essas questões que estão acontecendo também. Então, são os nossos desafios e não tem como isso a gente não fazer. Então, eu começo a ter algumas estratégias. Então, eu começo com ele está super atento. Passou 40 minutos no máximo, ele já não quer mais prestar atenção. Então, é o momento que eu vou fazer a chamada, é o momento que eu paro e converso, dou aquela descontraída de 5 minutos, é o momento que eu falo, vão beber água, vão ao banheiro, né? Que daí eles vão, conversam um pouquinho, dão risada. Aí eles voltam. Nesse momento, eles são eufóricos, eles estão agitados, então eu tenho que ter aquele processo também de conseguir acalmar um pouquinho e voltar ao conteúdo novamente, para segurar ali mais um pouco desses 30, 40 minutos que restam ainda. Sim. Então, assim, nós temos uma missão muito grande também, e até porque nós estamos inseridos nisso. Então, o celular está a todo momento, como nesse exato momento, o nosso celular está aqui do nosso lado, e não tem como a gente ficar longe. E muitas vezes a gente cobra uma coisa que talvez nem nós estamos conseguindo fazer de fato. Então é necessário uma grande conscientização. E o projeto em si, ele é para isso, não é? É onde a gente consegue levar essas questões para a sociedade ali, né, em volta que nós temos aqui para a população, para conseguir amenizar, conscientizar mais, levar essa promoção da saúde. Então é necessário que tenha várias pessoas participando, vários profissionais, né, de ser interdisciplinar, porque igual você, como da área da fonoaudiologia, eu da fisioterapia, conseguimos trabalhar o mesmo tema de formas diferentes também. Exatamente, porque você pega o uso de telas, ele impacta em várias áreas, né, por exemplo. Mas com certeza, né? A gente tem que criar estratégias para manter a atenção, né? Para regular a nossa atenção, né? E ensinar o nosso aluno, porque depois no mundo profissional ele vai ter que ter essa autorregulação, sim, né? Então eu sempre falo isso, eu sempre falo para os alunos, eu falo a gente cria estratégias, faz uma aula com metodologias ativas, né? Traz atividades para relacionar com o conteúdo, para fixar. Então, eu sempre faço uma parte teórica, depois uma dinâmica mais prática, uma atividade. Mas o aluno, ele também tem que saber se autorregular. Ele já né? Eu tenho essa consciência do papel do professor, mas eu acho importante também a conscientização. Você está aqui para se tornar um profissional.
né? Eu gosto de falar que eu faço tudo pelo aluno no sentido de eu oriento, eu ensino, mas eu não faço por você, né? No estágio eu falo muito isso para eles. Eu falo, eu tô aqui para tirar todas as dúvidas. Eu tô aqui para Ser mostrar seu porto seguro, né? De exatamente. Então, fato. se eu vejo que o aluno tá perdido, eu entro, eu faço um atendimento para ele observar. Falou, é assim que você vai fazer. A partir desse momento você vai fazer, né? Então eu não vou fazer por, né? Eu acho que esse é o papel do professor também, Sim. né? Guiar e ensinar a ter autonomia. Exato. Né? É isso que a gente busca, né? É isso que nós queremos criar no nosso Sim. aluno, essa autonomia, essa independência dele ter uma análise crítica sobre o que está acontecendo, sobre o assunto ali, e ele conseguir ter o conhecimento para tomar suas próprias decisões. E os alunos estarem inseridos em projeto de pesquisa é muito importante, porque gera um outro aprendizado, Nossa, uma outra muito. responsabilidade. Né? Então, eu acho muito importante. Eu fiquei muito feliz quando a parceria aconteceu, né, por meio da professora Luciana Marchiori, a ideia de fazer, e ela foi a ideia que eu tinha, porque ela falou, não, vem participar. Eu falei, mas Lu, eu sou da linguagem, eu gosto de trabalhar com criança, eu gosto, porque no primeiro momento eu fiz avaliação com os adultos pós-Covid, com os meus alunos, mas não é a minha área de especialidade, né? Não é minha área de maior interesse. Ela, não, mas tem um projeto novo. Quando começou Pais e Filhos, eu falei, não, então acho que Agora tá indo mais no caminho que eu gosto. agora tá indo pro caminho que eu gosto, porque eu fiz o mestrado em avaliando crianças com TDAH, né? Então eu trabalho com atenção desde o mestrado, né? Então no meu mestrado eu estudei a compreensão de leitura em crianças com TDAH. Né? Então a gente tem ali, e desde o mestrado já deu uma correlação não tão significativa, ou seja, tanto crianças com TDAH quanto crianças sem TDAH tinham problemas de compreensão de leitura. Né? Então, hipercompreensão de leitura é um nível mais alto, mentalmente dizendo, quando a gente fala de habilidade de leitura. Que a gente vai ter ali o reconhecimento e a decodificação, que são habilidades mais básicas, e a compreensão é uma habilidade mais profunda, que requer vários pré-requisitos para que ela aconteça. Não basta eu decodificar a palavra, né? Saber ler a palavra, eu tenho que entender, eu tenho que ter um conhecimento prévio para compreender o contexto, eu tenho que entender a organização das frases, a gramática da língua, né? Então é um conhecimento, uma habilidade mais profunda, né? Um nível mais alto. E aí deu essa estatística de que não era a nossa o foco, né, o nosso de foco pesquisa. a gente tinha uma hipótese que as crianças com TDAH iam falhar mais. Sim. Né? Então, o meu grupo controle e o meu grupo com TDAH praticamente ficaram iguais. Né? Então, a gente teve essa questão. Eu fiz o grupo controle numa escola pública, na época lá em Marília, no interior de São Paulo, e aí você vê, né, o nível de compreensão de leitura das crianças sem TDAH era quase o mesmo de crianças com diagnóstico de déficit de atenção. Ou seja, o TDAH em si pode não ser ali o causador. Ou as crianças controle estão defasadas, que é o que é a nossa hipótese maior. Não que o TDAH não prejudique, porque a déficit de atenção perde informação. Mas aquelas crianças também tiveram um desempenho muito baixo. Então quer dizer que, independente se ela tem ali o transtorno ou não, a compreensão estava prejudicada. Nesse grupo que eu fiz, né? Sim, é um recorte pequeno. Mas que pode sim ser algo que teria que aumentar o N. Exato. Mas é uma questão que chama, né, o alerta para... É o que a gente percebe em sala de aula, nessa questão da interpretação dos alunos. Então, a gente consegue perceber onde vai ser realmente a prática disso é a prova. Então, principalmente as primeiras provas que eles vão ter é onde eles vão demonstrar ali a dificuldade de interpretação. Eu passei por uma situação dessa em primeiro semestre, alunos, e que eles me perguntavam assim, o que a prof espera na sua prova? O que você queria que a gente respondesse nessa pergunta? Então, eles me perguntam muito assim,
eu, professora, Natália, eu falo, gente, não sou eu que quero essa resposta. Eu falei assim, qualquer professor, qualquer pessoa que analisar, ela vai buscar uma resposta padrão. Eu falei, existe isso, independente eu, Natália. Qualquer pessoa vai identificar isso. Então, vocês não têm que colocar que o que eu quero. É o que se espera de uma resposta, de uma pergunta. O que ela tem que contemplar para ser uma resposta completa ali, Sim. né? E muitas vezes eles questionam, por que eu ganhei tal nota e o outro tal nota? E aí, na hora de ler a sua resposta, eles ficam sem entender. Nem eles entendem o Não que eles conseguem escreveram. entender e eles ficam, mas não podia dar um décimo mais. Aí quando você vai pontuar para eles como você consegue colocar o valor de nota, né? Porque não é, eu não decido o valor que eu quero, é de acordo com alguns critérios que eu vou ali dar aquela nota. Então eu percebo que essa interpretação ela está vindo lá da base já. E acredito que tem muita influência a questão das telas envolvida isso. Não tem, Mari? Eu acredito que sim. Eu não tenho um estudo robusto ainda, porque os estudos, eles estão fazendo, né? A gente já tem uma quantidade de estudos boas em crianças. Sim. Mas essa geração hoje que está agora na universidade não foi estudada, né? Não foi pesquisada, assim. A gente Então, está vendo o impacto fica aí agora. um tema Um de pesquisa para quem está nos questionamento. assistindo e nos ouvindo, e está sem ideia do que pesquisar e gosta dessa área, ó. Já fica aí. Até a autora do instrumento que eu uso aqui, né, o Prolec, ela é minha amiga. Eu conheci ela na época do mestrado, ela fazia o doutorado no mesmo grupo de pesquisa. E ela tem um projeto de avaliar os processamentos de leitura em universitários. Uhum. Até era para a gente ter começado, mas enfim, né, sempre muita burocracia e tudo, mas ela tem esse projeto de fazer isso e ela dá aula na Universidade, acho que de Santa Maria. E é uma ideia, né? Porque você avaliar agora como que tá essa geração, que já teve contato com as telas desde jovem, desde muito Uhum. cedo. Então, falo, tem aluno que eu já estava na faculdade, já estava no começando a faculdade, tava ali criança, né? Já tinha contato com o celular. Que eu fui ter contato com o celular, com tudo, eu já estava na faculdade, né? Parece que a gente é muito velho, né? Não, tá vendo? Mas, assim, o celular, o aparelho celular, ele veio antes. Agora, a questão da Da internet, internet, que se popularizou e ficou de forma mais acessível para nós, também não faz tanto tempo Não. assim. Eu lembro que eu fui ter um celular que entrava na internet e tudo, eu tava terminando a faculdade. Eu lembro que eu perdi o meu primeiro celular eu perdi e era desses assim que entrava na internet, tinha aplicativo. Foi quando eu fiz o Instagram e eu perdi o celular. E era o fim do mundo pra gente, né? Porque a questão de valor era muito diferente do que é hoje. Então, ainda era outra realidade. Então, esses adolescentes que estão entrando agora na faculdade, eles já pegaram um pouquinho bem diferente de nós. E as crianças de hoje, que serão os adolescentes, né? Os adultos futuro, mais ainda. Essas crianças de hoje, a gente já tem algumas pesquisas, principalmente pesquisas internacionais, tem algumas pesquisas nacionais também, já mostram o impacto do momento, né? Então, assim, crianças que já estão tendo impacto no desenvolvimento da linguagem, crianças que já estão tendo impacto no sono, e aí o sono reverbera em outras questões do desenvolvimento, né? Então, esses estudos com essas crianças que agora a gente já tem bastante dado para mostrar que sim, é prejudicial, né? Então, eu lembro de um estudo, agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas que faz uma correlação entre quanto maior o tempo de tela, menor a qualidade do sono, menor as habilidades linguísticas, né? Isso falando de crianças pequenas. Então a gente tem um impacto muito grande. E aí isso impactando o sono, impacta a linguagem, né? No quesito cognitivo, mas impacta a fala também. Então, tem estudos já que mostram que a questão do sono tem a relação até com a gravidade da gagueira. Olha. Eu trabalho bastante com crianças com gagueira no meu consultório e a gente já está, né, eu já venho percebendo e os estudos mostram isso. E aí eu trabalho junto com uma outra fonoaudióloga que é especialista em sono
E a gente já vem percebendo. Então, quanto aquela criança, aquela semana, ela dorme mal, maior vai ser o impacto na disfluência dela, né? Que tem toda uma questão relacionada com o funcionamento cerebral, né? Então, a gagueira, ela é genética, né? O que o pessoal fala, é emocional, mas o emocional e todo o ambiente impacta nessa fala. Sim, com certeza. Então, eu vejo assim, claro, eu tenho crianças, e isso vai depender também da genética, né? Da genética familiar, enfim. Mas eu tenho crianças que têm um acesso muito grande a telas, e aí, quanto mais tempo de tela, menor o sono, e aí ele não evolui na terapia. Então, eu tenho pacientes, né? No caso, pacientes que não têm acesso à tela, né? Um acesso restrito, e mais sono, né? Fica gripado, varia. Mas então tem mais evolução nos aspectos de fala, da fluência, do que crianças que ficam muito tempo na tela. E aí é todo um processo para, entre aspas, de desmamar, porque é um prazer, Um vício. um vício, né? Então libera dopamina. Então você fica ali e aí você, então assim, criança de 4, 5 anos tem acesso a Free Fire, que eu fui ver o que é um jogo de tiro, com muita explosão e movimentos rápidos, e isso gera toda uma alteração cerebral, né? Então, quanto mais, o que a gente tem visto também nos estudos, quanto mais cores fortes, pula, movimentos rápidos e aqueles desenhos acelerados, mais isso impacta no cérebro da criança. Então, a gente fala assim, né? Desenhos de baixo estímulo. Nossa, preciso que ele fique um pouquinho na televisão, porque eu preciso tomar banho, né? Porque a gente entende, né? Eu falo assim, eu não sou mãe, mas uma rotina com criança não é fácil. Não. Mas eu preciso ali um pouquinho daquela criança, fique um pouquinho. Então, coloca um desenho de baixo estímulo, Olha. né? Então, Bluey, que é um desenho que tem esse baixo estímulo. Desenhos antigos. Tem um que eu gosto muito que chama Pequeno Urso, que ele é tudo calmo, as cores são pastéis, é tudo falado com calma. Então, um desenho que tem essa agitação e que não é legal. Peppa, aqueles bichinhos que pulam e cantam músicas, saem cores. Aquilo é, entre aspas, um veneno para o cérebro da criança. Porque hiperestimula aquele cérebro. E aí a criança fica agitada, fica irritada, porque o cérebro dela está hiperestimulado. É como se eu tivesse colocado uma carga muito grande, né? E ela fica ali agitada, e isso impacta no sono, impacta em vários aspectos. Nossa, Mari, e muitas vezes talvez o pai, a mãe, ele talvez pensaria que é diferente, que teria que ter mais estimulação. Está tendo, como você falou, uma estimulação muito maior, mas eu percebo que parece que o cérebro da criança, na fase que ela não está preparada para aquilo. Então, ele não consegue meio que codificar tudo. E aí é onde ele tem que, de certa forma, como se fosse extravasar de alguma forma. Então, vai ser no sono, ele vai diminuir o sono, ele vai causar uma ansiedade, diminuir a atenção da criança para fazer uma atividade, seria nessas questões. Fica irritado, fica agitado. Olha. Ele não consegue pegar um jogo e jogar até o fim. Um jogo assim, ou então brincar sozinho, montar um. Não, Não nunca. tem paciência. Ele nem quer hoje. Não, a gente vê as crianças, elas não querem ir para um playground, ficar brincando entre elas. Elas querem um celular, um tablet. Aí sim, elas vão se comunicar entre elas pelo jogo, online, talvez, com as criancinhas maiores, mas não ali o pessoal, né? E esses desenhos, eles são feitos para prender a atenção da criança naquele momento, né? Para ela ficar ali. Então, um desenho de baixo estímulo, talvez a criança não fique o tempo todo olhando para a televisão. Porque é um desenho mais calmo, é uma história, uma narrativa, começo, meio e fim, e o episódio acaba. Né? Não é só que luzes piscando e coisas acontecendo e muito rápido, blá, blá, blá. Porque isso é feito para prender a atenção da criança, para ela ficar ali aquele tempo. Só que o impacto que isso dá no cérebro é uma coisa que
muito grande. Então, isso a gente já tem estudos que mostram, mas na prática clínica a gente vê. Né? Na prática clínica a gente vê isso acontecendo, né? Sim. Mari, teria outras dicas? Porque essa que você deu agora foi brilhante, né? Para quem é pai e mãe que está nos escutando agora, meu Deus, que dica de milhões que foi essa? Porque muitas vezes eu mesmo imaginava que poderia, assim, que não teria. Eu sei que teria um impacto, mas não que seria tão grande assim nessa questão desse processamento da linguagem, referente a todas as outras dimensões que envolve ali a criança. Porque crianças pequenas, elas vão ter um tempo de atenção mais curto e é normal. Normal. Criança até 4 anos vai ter ali 5 minutos até 10. Crianças menores de 2 são 3 minutos de atenção na mesma atividade. Porque se a gente for olhar o desenvolvimento infantil dentro das teorias do desenvolvimento, até os 2 anos a criança está numa fase sensório-motora. Então ela ainda está explorando o mundo. Está descobrindo, né? Descobrindo o mundo. Então ela não pode ficar só em uma coisa. Ela tem que explorar. Então, a natureza sabe, ela vai fazer ele ter pouco tempo de atenção em uma coisa para ele conhecer o mundo, para ele entender como as coisas são feitas. E ele não vai ficar paradinho no mesmo lugar e o tá tempo tudo todo. certo, E tá né? tudo bem, faz parte. Agora, fala assim, nossa, mas ele fica na televisão assistindo vídeo horas. Mas isso não é natural. Não é o esperado uma criança de 2 anos ficar no celular muito tempo, né? Você fala assim, eu não sou mãe, mas eu sou profissional que trabalha com criança e eu fico com o coração apertado quando eu vou num restaurante ou em algum lugar que eu vejo o pai e a mãe conversando e a criança assistindo vídeo no celular, porque ela tá perdendo tantas oportunidades de explorar, de conversar sobre o que está acontecendo, de falar sobre o cardápio, enfim, de ver o restaurante, de ver o mundo, né? E fica vendo só pela Aí tela. a gente entra nessa questão da correria, do dia a dia, das coisas, das demandas da vida, e aí é mais fácil, sim, dar o celular e um tablet para crianças, né? Mas como você falou, hoje em dia é difícil você criar uma criança sem esses recursos. Sim. Acredito que quase que impossível, só se for talvez numa questão geográfica ali, bem diferente, que não consiga ter esse recurso mesmo. Mas ela vai ter esse acesso. E os amiguinhos vão ter, e ela vai querer também. Mas o que a gente poderia fazer ali de orientação? Existe uma certa idade, Mari? Hoje eu vejo bebês e a mãe talvez coloca para interagir, para ele olhar, para achar bonitinho. Nem é porque ele está fazendo bagunça, porque ele é um bebê recém-nascido, ainda pequenininho assim, e que ele está imóvel, ele nem consegue sair do lugar. Exato. Mas tem uma tela próxima dele já para ele estar ali olhando alguma coisa, né? É o terror dos profissionais que trabalham com a primeira infância. Porque, assim, a Organização Mundial da Saúde já recomenda até 2 anos 0 telas. Zero. É igual açúcar. Até 2 anos, 0. Isso, televisão, tudo que for tela. Tudo que for tela. Até 2 anos, 0. A partir dos 2 anos, você vai liberando gradativamente o tempo. Então, 5 minutos, 10 minutos, aí vai aumentando o tempo. Eu não vou lembrar certinho a tabela, mas depois eu posso até te passar para você colocar na descrição. Sim. Que tem a tabela, né, certinha de todas as orientações. Eu te mando, aí você coloca para o pessoal que tiver interesse. Sim. E aí vai aumentando, mas até os 2 anos, o que é recomendado é 0 telas, né? Então, assim, não faz sentido você dar um celular para um bebê, porque ele vai aprender a linguagem, a fala por meio da interação entre pessoas. Então, a gente não aprende nada com a tela enquanto bebê, né? Porque eu preciso olhar, eu preciso interagir, eu preciso trocar. Então, é importante isso, né? Essa interação. Aí, a partir daí, celular nunca. Sabe assim? Celular nunca, tablet às vezes, mas o melhor é a televisão. Se você for precisar usar essa estratégia por algum motivo, né? Então, assim, televisão, mas sempre com supervisão e restrição, né? Porque o YouTube, ele tem
um sistema de rodar os vídeos sem intervalo, né? Então tem que pôr uma restrição, né? Qual tipo de vídeo e tudo, porque a criança ela pode cair em conteúdos que não são para a idade, né? Apropriados para a idade. Sim. E na televisão. O tablet, assim, uma viagem de carro, uma viagem de avião, vou usar. Tudo bem, né? A gente também não vai crucificar, mas o celular é o pior instrumento. Então, quanto mais tarde possível for ali presentear essa criança... Com o celular, melhor. Melhor. Sim. Porque eles pegam e eles ficam assim, né? Com o rosto colado na tela. E o mundo apaga em volta dele, né? Então ele fica só focado ali. Então a televisão não, é uma coisa mais coletiva, né? Então todo mundo assiste junto. O celular é uma coisa individual. Eu tô aqui, só eu com o meu, né? Então é o que os estudos recomendam, né? Não sou eu, Mariana, falando. Mas é o que os estudos recomendam mais. E para adolescentes, o que eu vejo assim, até pré-adolescentes, enfim, uma coisa que tem muito cuidado, rede social. Rede social está impactando muito na vida assim, dos adolescentes. E tem uma faixa etária, não sei se todo mundo sabe, mas existe uma faixa etária, né, para o uso do Instagram. É a partir de 12 anos, se eu não me engano, mas ou mais. Posso estar errada, agora me fugiu, mas eu sei que é mais velho. Assim. Criança não é permitida nessa rede social. Mas até os adolescentes têm que ter muito cuidado, né? Porque o algoritmo ele joga informações e coisas que acabam caindo em situações muito perigosas, realmente muito perigosas. Então, a questão do uso da rede social para as crianças é a tela, os desenhos, né? Essas coisas que são feitas para prender a atenção de uma criança que não deveria ter tanto tempo de atenção em uma coisa só, né? Mas para os adolescentes o risco da rede social é muito grande, né? Eu falo assim, quando a gente era criança, a gente falava, não fale com estranhos. Hoje em dia o estranho está na palma da sua mão. Exato, e vários estranhos, né? Não é só um. Vários estranhos, né? Então tem que ter muito cuidado. Eu não lembro certinho a idade, talvez seja mais de 12. Mas assim, fala teoricamente, né? Mas qualquer um consegue criar, né? Então tem que ter bastante cuidado. Eu falo assim, no caso do Instagram, dos adolescentes, conversar, instruir, né? E monitorar. Né, é a maior dica que a gente pode dar. Porque é como você disse, não tem como eu privar desse mundo, porque faz parte. Exatamente. Mas a gente consegue conter, né? Então, por exemplo, a gente consegue conter o uso de... Hoje em dia já dá para ficar sem comer, o bebê ficar sem açúcar até 2 anos. Né? Você tem que fazer toda uma rede de apoio. Falar para a avó, para o vô, para as tias. Falar, olha, ele não come açúcar. Né? Então, várias primas que têm filhos já, porque eu não tenho irmão, mas várias primas que têm filhos já conseguiram fazer isso, amigas, que até os 2 anos, 0 açúcar e ótimo, vida normal. E até ela tem que seguir nesse mesmo padrão, né? De mostrar que os estudos mostraram que o açúcar com o bebê faz mal, que gera uma dependência, né? É onde ele está formando o paladar. E a mesma coisa das telas, é onde aquele cérebro está se formando, fazendo conexões. Então, é bom evitar. Eu acredito que talvez é a conscientização dos pais também, porque a criança ela só vai ter aquilo que for ofertado a ela. Então, nós esquecemos de falar isso também, porque se ela tem um celular, é porque um adulto comprou aquele celular para ela. Exato. E se ela tem internet, é porque o adulto está ofertando essa internet também. Então, assim, Natália, eu também não sou mãe, então é complicado a gente falar de uma realidade que não é a nossa, porque muitas vezes nós sabemos na teoria e não na prática. Mas, assim, voltando na questão de que nós temos na literatura, que isso nós podemos falar com mais propriedade, e o que a gente sabe de conhecimento científico,
é esse. Então, assim, se puder esperar mais, se puder, ou talvez limitar de algumas formas, né? Assim, tem um celular, mas olha, se você fizer tal coisa, assim, assim, você vai ter o direito de ficar ali durante tanto tempo com o seu celular. E depois vai ter que devolver para a mãe ou para o pai guardar, ou para o responsável, né? Então, também acho que tem essas formas, né, Mari, que pode ser Sim. trabalhada e até ser trabalhada em outras questões, porque se eu quero introduzir um alimento, algo com a criança, eu posso fazer algo de recompensa. Então, você quer ter acesso ao celular? Pode ter. Mas você conseguiu fazer sua alimentação certinha, do como foi combinado? Ou fez atividade? Fez suas tarefas, enfim. Não é? Quanto mais velha a criança, mais a gente consegue negociar, mais a gente Sim. consegue fazer combinados. Então, eu uso muito isso. Eu não sou mãe, mas eu lido com crianças o tempo todo, né? E dentro da sessão de terapia, que é o meu microcosmos ali, né? O meu tempinho com aquela criança, ali ele funciona. Eu consigo fazer os combinados, eu consigo fazer o que eu preciso dentro dos objetivos da terapia, fazer os treinos. Ah, mas assim não tá bom? Que tal a gente fazer assim? E você. Aí eu sempre falo pra ele: o que você acha? Assim ou assim? Os dois jeitos para mim vai dar certo, mas eu deixo ele ter uma escolha e aí ele se sente importante porque ele escolheu, né? Então eu sempre vou negociando e fazendo esses combinados também para a terapia evoluir, para eu ter, Sim. né? Claro que tem crianças e crianças. Tem criança que eu falo assim, vamos fazer? E a criança faz tudo o que eu quero, assim. E tem outra que não E tem vai. outra que não, que é uma negociação um pouco Diferente, mais árdua ali. Exato, que eu vou lá negociando e fazendo. Mas a gente tem que entender isso. Então, claro, eu fico com a criança ali 40, 50 minutos. É, sim, é diferente. Um recortezinho do Do dia dia. dela. Uhum. Mas eu sei que, por exemplo, para crianças menores, eu tenho que separar 4 atividades para esses 40, 50 minutos, porque vai ser 10 minutos cada coisa. E eu vou trocar. E aí, só que aí eu tenho sempre o combinado. Ok, terminou, cansou desse? A gente guarda e pega outro, porque um ambiente bagunçado também não ajuda a atenção, a memória, a focar no que precisa. Sim. Então, o combinado lá na sala é sempre esse. E eu tenho um feedback dos pais que, nossa, depois que ele começou a vir, ele começou a guardar os brinquedos. Olha que legal. Começou a organizar, que nem é o foco da terapia. Sim. Mas é a dinâmica ali, né? Então, brincou, guardou, vamos pegar outro. Falou, não é não. A gente vai trocar, mas vamos guardar esse primeiro? É rapidinho, você me ajuda rapidinho, ó, vamos apostar quem guarda mais. E a criança guarda rapidinho e nem sente, né? Então, são estratégias. Parece que lidar com criança é muito, como que a gente pode dizer? Inato, né? É uma coisa assim, mas não, tem várias dicas, várias estratégias, Sim. vários manejos que a gente faz para conseguir que a criança colabore com a gente, né? De uma Exato. forma natural, sem estresse, sem briga, né? Então, isso não vem do nada, né? Não. É o estudo, mas também é a prática, Sim, né? e eu acredito, Mari, que essa educação que é realizada com a criança, a base dela é essa questão do respeito, como você falou. Então, assim, não chegar a impor, você vai fazer, né? Ah, eu sou adulto responsável, então você tem que me obedecer. Não é dessa forma, porque não é porque ela é uma criança que ela já não tem um entendimento, que ela não consiga ter uma análise crítica de algo, que ela não possa escolher algo também do que é do agrado dela. Então, esse respeito com a criança, eu acho que vem à frente de tudo. Então, na sua sessão, é isso que você tem feito. Você respeita ela, você respeita a escolha dela, o que ela quer. Você não impõe, enquanto profissional, o que tem que ser feito. Eu estou sendo paga por isso, vai ser feito. Não. Então, assim, você já começa a formar ali essa questão do aprendizado dela, já muito interessante, porque quando ela chega lá depois, na ponta, que é na graduação, no ensino superior, ela consegue ter isso. E uma coisa que você falou muito legal, você falou que não é não que não é importante, mas não é o foco, a questão da organização, só que a organização que a gente sabe fora do nosso local é a organização que nós temos também em questão mental, psíquica também. Então a criança ela começa a fazer isso, ela vai reproduzindo na forma de aprendizagem depois. Então ela consegue focar aqui, fazer o que ela precisa, organizar, focar depois no outro. Então quando ela
ela chega na fase que ela tem várias disciplinas ali durante criança ou adolescente, ela consegue ter essa organização perante ao aprendizado dela. Então, uma coisa que não é o foco e que não seja assim, talvez, nossa, aquela coisa, mas que tenha toda a interação e importância também, não é? Um ambiente organizado, né? A organização externa reflete a organização interna, Sim. né? Até no meu consultório, eu tenho uma sala bem clean, né? Paredes brancas, móveis brancos, com detalhes em cores claras, porque é um ambiente aconchegante, mas ao mesmo tempo é um ambiente sem estímulos, porque o estímulo vai ser o que eu vou trazer para a criança, né? Tem até um outro estudo, minha memória não é muito das melhores, não vou lembrar o nome do autor, mas que mostrou que salas muito decoradas prejudicavam a atenção e a aprendizagem da criança. Né? Salas de aula mais clean, com paredes sem muitas informações, fazia com que a criança prestasse mais atenção ao professor e a esse aspecto. Então, tá tudo relacionado, né? Sim. Tá tudo relacionado. Então, é isso, assim. E outra dica para pais sobre essa questão do lidar com as crianças é a disciplina positiva. Depois eu posso deixar o nome também para colocar na descrição, mas a disciplina positiva é uma teoria que fala de lidar com essa criança com respeito, de você conseguir fazer com que ela escolha o que precisa, mas de uma forma respeitosa, que ela tenha uma autonomia maior para fazer as coisas. Dá trabalho, mas é importante, é bem interessante. E é o que eu aplico. Eu fiz o curso e tudo, e é o que eu aplico nas sessões. Né? Então, as crianças, elas vão... Claro, tem momentos que eu falo para eles, olha, isso aqui a gente precisa fazer. Por favor, ajuda, tia Mari. Eu falo, esse aqui não tem como negociar, esse precisa. Mas se a gente fizer esse, depois a gente tem um tempo de intervalo. Então vamos fazer bem bonito, bem legal. Sim. São alguns exercícios, algumas coisas da terapia que não tem como negociar. Mas sempre falando, olha, você precisa, é importante para você, vamos fazer, eu tô aqui para te ajudar. Às vezes a criança tem um comportamento de ficar agitado e aí levanta, quer fazer xixi e tal, e não consegue dizer para mim, olha, isso aqui que você propôs para mim tá muito difícil, tá complicado. Ela demonstra de outras formas. Ela demonstra de outras formas. Aí eu verbalizo, eu falo, tá difícil. Esse aqui tá muito difícil, essa palavra está muito difícil. Geralmente eles concordam, né, quando eu observo esse comportamento. Então vamos fazer assim, eu vou te ajudar, porque eu tô aqui para isso. E aí a gente vai tentar, combinado? Aí senta e faz. Porque às vezes a gente vê um comportamento e fala, nossa, criança é difícil, mas é uma forma dela dizer que aquilo ali ou tá muito difícil, ou tá desconfortável, ou não tá. Sim. Né? Então a gente tem que... E eu sou formada há 12 anos, e há 12 anos eu trabalho com criança. Então eu já... Você tem um feeling ali maior para conseguir ter essa percepção. Porque é a prática, né? É a vivência do dia a dia ali. Com a criança você acaba aprendendo, né? Sobre um comportamento ou outro, mas cada um é único. Não é individual. É individual. Então você aprende sobre aquela criança, mas aí vem outro, você tem que aprender sobre aquela criança. Exato. Assim não é. E é uma questão, uma discussão muito interessante, que ela tem que ser cada vez mais discutida, falada, porque nós vemos que hoje é algo absurdo de tanto que as crianças estão tendo acesso a telas, né? Sim. Então a gente até brinca, tem bebês assim que nascem já sabendo mexer mais do que a gente tem momentos no celular. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fica até, nossa, olha, é inteligente demais, já aprendeu, mas até que ponto essa inteligência está sendo funcional de fato, ela está realmente sendo ali o necessário para aquela criança. E o futuro disso, de como vai ser. E a gente começa a observar já na questão da graduação. Então, a gente já colhe um pouco desse fruto dos alunos de não ter atenção. E, assim, a gente está falando da tela em si, claro que a gente tem outras questões também envolvidas, né? Mas, assim, pensando só na tela, nós sabemos disso, que tem muita influência. Então, é necessário os pais terem essa conscientização. Então, acredito que o trabalho maior acaba sendo com quem convive com essas crianças. Porque reverbera, né? A gente fala assim, é igual uma pedra que cai no rio. Né? Aquilo
aquilo cai aqui, só que quantas ondas faz, né? Sim. Então, até que momento aquilo vai impactar na vida daquele sujeito, né? Que uma coisa uma atitude que foi tomada quando ele era criança, né? E claro, eu sempre falo para os pais, não sou eu dizendo, né? A literatura, são as pesquisas, é o que a gente tem na ciência, né? Claro, é uma escolha de cada um. Sim. Cada família vai fazer a sua escolha, mas a gente sabe que tem. Então, eu brinco com os alunos, porque eu sou a professora das atividades e do papel e da caneta. Então, eu vou fazer uma atividade, eu já falo, pessoal, papel e caneta. Uma vez ou outra eu uso o celular para fazer alguma coisa, mas geralmente eu quero que eles escrevam, que eles pensem, porque a escrita manual também é muito importante. Digitar é uma coisa que faz o nosso cérebro ficar mais... A gente perde neurônio. Fica mais devagar. Fica mais devagar. Porque a escrita manual, essa percepção visomotora que a gente tem, né? E toda a questão do movimento de pinça, da motricidade fina, ela é muito importante. Olha. Então, eu sempre falo para eles, eu falo, gente, agora é hora de usar a inteligência natural. Nada de inteligência artificial. Nada de inteligência artificial, eu ainda brinco. Tinha uma aluna que ela é muito inteligente, ela já se formou. E ela não levava caderno nem caneta, porque ela tinha uma memória auditiva e visual excepcional, fora da curva. Então, ela assistia a aula e ela só tirava nota boa, sabe? Você fala, nossa, até... E falar a Isadora, que depois eu vou mandar pra ela. E ela não levava papel e caneta. Toda vez que ela pedia atividade, ela nunca tinha que pegar emprestado do colega. Aí ela passou a levar caneta e um estojo com o papel e o estojo com as canetas só pra minha aula. Porque ela sabia que toda aula eu ia pedir alguma coisa. Porque eu gosto que eles me entreguem. Eu olho, visto e devolvo. Porque eu acho importante essa questão de... Faz legal, porque vai vir pra mim, sabe? Não faz de qualquer jeito. Porque tem toda essa questão, né? Sim. Então, eu sou essa professora mais analógica. Mas é porque tem uma base científica por trás disso também. Não é? Eles falam que... Eles acham que é pegação no pé, né? Com certeza. Sim. Mas... E assim, nós temos que trabalhar com todos os recursos que nós temos. Mas não podemos ainda esquecer que o que é antigo, que... ele ainda faz parte. A gente vai introduzir no meio, vai ter essa criação mais ali, metodologias ativas também. Faz parte com certeza, mas não vai deixar o que já existia. Mas as minhas metodologias ativas são essas, sabe? Eu uso elas, mas sempre eu faço eles escreverem, né? Aí, que legal. Então, você associa as duas coisas. Então, a gente vai fazer um estudo de um artigo, vai fazer uma atividade do relógio e tal, mas é sempre eles escrevendo. A gente vai fazer uma linha do tempo. Lindo do Canva, maravilhoso, mas eu quero a do papel. A do Canva fica linda, fica, né? Olha que lindo, fica maravilhoso, mas eu quero que vocês tragam lápis de cor, folha sulfite, que a gente vai fazer uma linha do tempo da questão de linguagem, por exemplo. Porque escrever faz gerar memória. Que legal. Mais do que digitar, porque digitar, praticamente, a palavra vem pronta. Você começa ela, o corretor já te dá. Sim. Então, escrever à mão é uma forma também de reter informação. Então, eu uso muito nas minhas aulas. Ixi, então meus alunos se preparem, que a partir de agora vai ser assim. Aí você vai falar, se vocês quiserem, reclamem que a professora Mariana depois. Mandem mensagem no e-mail dela, tá? Misericórdia, né, Mari? Misericórdia. Nós estamos chegando agora no final do nosso episódio. Nossa, assim, cada conversa, cada tema que a gente tem, que é super tão interessante, né? Você tem mais alguma dica, alguma coisa que você quer trazer para nós, para nossos ouvintes, os alunos que estão em sala de aula ainda, ou que estão já formados, profissionais, algo que você quer deixar para eles, o projeto também de pais e filhos que nós temos aqui, que é algo grandioso no laboratório, no LIPES, e que a gente consegue levar tanta assim, informação e benefício para a nossa população à nossa volta. A gente está conseguindo realmente levar o que
é a nossa missão enquanto profissional, acadêmicos, na questão da academia e pesquisa também. Então, assim, eu sou muito, eu falo que puxa saco, mas assim, eu sou orgulhosa de ver porque eu vi nascer tudo isso, eu acompanho desde a minha graduação, né? Então, hoje no pós-doutorado, eu comecei na graduação, segundo ano de graduação, então eu acompanho toda essa evolução e sou fruta disso também. Então, eu me orgulho muito de hoje fazer parte de tudo isso e de levar isso às pessoas também. Incentivo muitos alunos a participarem, né? E aí eu queria deixar esse espacinho para você, para mais alguma Acho coisa. que assim, dentro da questão do desenvolvimento que a gente estava falando, acho que a maior dica é a leitura. Então, os pais leiam para os seus filhos. A leitura desde a primeira infância, ela é fundamental e impactante no desenvolvimento da linguagem da aprendizagem. A gente já tem estudos sobre isso também, que a literacia familiar, ela muda, ela pode mudar o quanto bom essa criança vai ser, quanto melhor o desempenho ela vai ter na escola, melhor o desempenho da linguagem. Para os alunos da graduação, leiam, né? Imprimam os artigos, leiam no papel, faz diferença do que ler na tela. Leiam livros físicos, não necessariamente da área de estudo, mas a leitura como um todo, ela é importante para o nosso desenvolvimento cerebral. Então, a gente tem neurônios específicos para a leitura e eles são muito importantes. Então, a leitura, eu acho que é a maior dica que eu posso dar, tanto das crianças pequenas até os alunos da graduação, leiam. Leiam. Questões acadêmicas, mas não acadêmicas também, né? Até o que é o de interesse da pessoa, para você ter mais agradável, prazeroso. Mas o importante é ler. Ai, legal. Então, leiam, alunos que estão nos ouvindo. Não só assista ou escuta, mas leiam também. Mari, quero agradecer por você ter vindo aqui, dar essa oportunidade para nós de conversar e trazer todo esse conhecimento seu, essa bagagem que você tem. Muito gostoso de ouvir você falar. Dá para ver que você é a pessoa que trabalha com criança, seu jeitinho, a fala, a calma que você tem é ótimo para com a criança, de fato, faz a gente acalmar. Eu estava até acelerada, eu fui acho que diminuindo o meu tom de voz, a gente vai tentando manter a mesma frequência, né? Então, assim, novamente, agradeço pela oportunidade de você estar aqui conversando com a gente e que você possa voltar mais vezes também para trazer mais informações até do nosso projeto aqui, né? De depois, quando você publicar, quando sair em algum artigo, você já tiver dados ali, que você puder divulgar para nós também, trazer essas informações. Obrigada pelo convite, eu volto sim com os dados, a gente ainda vai finalizar, né? A gente está finalizando as coletas para depois ir para a estatística, enfim. Mas eu volto sim para trazer os dados e muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Que legal, obrigada, Mari. Pessoal, então nós ficamos por aqui hoje com o nosso episódio. Fiquem ligadinhos nas redes sociais, Instagram do LIPES, do PPGPS, o canal do YouTube também, que nós temos as transmissões. Se vocês quiserem trazer temas também para a gente estar trazendo aqui para vocês mais conhecimento, podem ficar à vontade. E espero que tenha sido muito produtivo para vocês, como foi para mim e para a professora Mariana também. E até breve.